Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural está enriquecido hoje com a presença de uma pessoa que eu considero genialmente criativo. Ele é um gêniozinho e é potiguar. Não é fácil você encontrar uma pessoa que você possa chamar, pelo menos atitudes de gênio que ele tem, e sendo potiguar. Mais grave do que isso, este cara não sucumbiu ao peso da importância do pai. Imagine que é natural, quando um pai tem uma projeção nacional, internacional, os filhos decrescem, se diminuem. É o filho de fulano e passa a ser o filho de fulano, o filho do figurão. Fernando Bezerra foi um engenheiro daqui, da nossa universidade, mas exerceu as mais importantes funções desse país. 2 vezes ministro e até uma coisa chocante, porque ele foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e ministro de Lula. Presidente da Confederação Nacional do Comércio. Levou para lá, para a Confederação, a importância de Natal na indústria nacional, que foi o fato de Getúlio ter conseguido o financiamento de Volta Redonda na Segunda Guerra em Natal. Isso é para ter uma ideia da importância. Por outro lado, ele é filho de uma professora da nossa universidade de arte, uma pessoa extraordinariamente voltada para a promoção cultural, para o valor da foto artística e da criatividade, da promoção que ela faz. O nosso entrevistado de hoje, Felipe Bezerra. Felipe, seja bem-vindo ao Baobá Cultural. Doutor Diógenes, é um grande prazer estar aqui, sendo recebido pelo senhor, que exagerou um pouco nos adjetivos, mas eu costumo dizer que realmente eu sou produto de um engenheiro e de um artista. E isso tudo mixado num liquidificador dá um arquiteto e um designer, que é o que eu sou, né? Então, a minha profissão, que eu amo fazer, arquitetura e design, ela é um misto de arte e um misto de lógica, porque lida com estruturas, lida com coisas técnicas também, principalmente na arquitetura, né? Então, eu costumo, quando eu vou dar palestras, às vezes eu dou palestras para jovens arquitetos, jovens designers, e eu começo minha palestra me apresentando que eu sou a mistura de uma professora de música e de artes. Mas não é curioso essa história de não ficar achatado, porque normalmente a família, vou lembrar que um grande empresário do Rio Grande do Norte, João Câmara, quando a família acabou. Acabou. Verdade. Às vezes acontece como Nevaldo Rocha, que tem Flávio, que disparou na vida, mas é raro isso aí. Então todos tiveram êxito. Não é fácil e com personalidades absolutamente diferentes. Se há uma coisa dos irmãos, é que cada um tem um jeito de ser específico. E você tem esse jeito do arquiteto criativo, do design também, de certa forma, você se associou a um design, mas você, ao longo da vida, é isso. Eu tive o privilégio de ter 2 casas, uma em Pirangi e aqui bolado inteligentemente por Felipe Bezerra. E é um orgulho meu. Nós nos encontramos aí ao longo da vida, né? E Diógenes Neto também, desde pequeno eu visitava a sua casa na Nascimento de Castro. Me lembro ainda de Dona Moema e tudo. Opa! E o destino quis que eu projetasse essas 2 casas, né? E a casa que o senhor mora lá no Green Village, né? Que tem o V de Vera, né? Tem o V de Vera. A gente tem um pilar lá em V e eu me encontrei com Vera, sexta-feira nós nos encontramos, né, no evento lá
de lançamento lá do Sebrae, né, no Palácio da Cultura, e ela sempre fala da homenagem que eu fiz a ela, colocando um pilar em V na casa que o senhor mora, né? Então, foi muito bom ter... É muito bom fazer parte da sua vida, assim, como arquiteto e como... Mas, Felipe, você, além de projetar as coisas mais bonitas em Natal, no estado, na Paraíba, você agora tem uma presença internacional, não é verdade? Como é que é isso? A gente está aí trilhando caminhos por Portugal e por Espanha. Nós vivemos recentemente em Portugal e Espanha com clientes, potenciais clientes, para fazer 2 projetos, né? Um projeto em Portugal, em Lisboa, na zona da Aroeira, nós vamos fazer lá um condomínio de casas. E na Espanha tivemos em Marbella, onde um investidor português, que é amigo nosso, que tem residência em Natal, é amigo da nossa família também, ele também faz casas para vender. Então ele constrói as casas de alto padrão. Lá Marbella é um balneário internacional onde vão todos os milionários aí, russos, árabes, ingleses, de todo canto do mundo se reúnem. Eu estive lá. É uma bela cidade, né? Porto sem Banús, dúvida. Marbella. Então, eu fui convidado para fazer 1 ou 2 Em Lisboa casas. também. Eu conto sempre que tem escritório aqui, que é meu primo, Zequias Pegado Cortez, que tem escritório em Lisboa, ele chama Lisótima, né? Lisótima, não é Lisboa, é Lisótima. Verdade. Então a gente está dando esse passo aí pela primeira vez. Acho que alguém do estado que está trilhando esse caminho internacional, que fico muito agradecido aí aos clientes que estão confiando e que será um grande passo na minha carreira aí de arquiteto, né? Depois de 30 anos já trabalhando como arquiteto, estou projetando já em outras capitais do Brasil, Curitiba, São Paulo mesmo, na Paraíba, aqui no Rio Grande do Norte. Santa Catarina, não? Santa Catarina, Paraná, né, que eu falei, Curitiba, Rio Grande do Sul também. Hoje mesmo tive uma reunião. Já existe um projeto em construção no Rio Grande do Sul e a gente está fazendo um segundo projeto, dessa vez em Florianópolis, para esse grupo do Rio Grande do Sul. Então, a gente está aí com bastante coisa, bastante projeto em andamento, em construção. Nos próximos 3 a 5 anos vão estar prontos. Costumo dizer que o arquiteto tem que ser muito paciente, porque o ciclo de criação na Mas você é um ansioso, que eu saiba. Ou não é? Não, eu tenho praticado a paciência. E eu acho que o design vem para suprir essa ansiedade. Porque... Inquietação, digamos assim. Inquietação. Porque a arquitetura ela é lenta. Não existe... É uma das artes que você não pratica sem um mecenas ou um cliente. Não existe um cara que vai comprar um milheiro de tijolo para fazer uma casa e fazer dela uma obra de arte ou algo habitável. Não existe a prática da arquitetura pela arquitetura. Tem que alguém bancar, ou alguém lhe solicitar, participar do processo. E o design vem para suprir isso. Por quê? Quando eu fui para o design, fui por uma necessidade de extrapolar minha criatividade. Naquele momento eu estava construindo muitas coisas, mas sempre coisas para classe média, voltadas para um nicho de mercado, numa capital nordestina. Então você está ali muito preso, o irmão é o financeiro, o outro é o diretor comercial, eu era o diretor de projetos. Então a gente construía para a classe média. E aquilo tinha que atender uma regra de lucratividade. Senão o projeto não parava em pé. Então, o que é que acontecia naquela época? Eu comecei a desenhar objetos, cadeiras, mesas, a título de hobby. E ganhou prêmio, até internacional, né? Aí foi quando eu encontrei André, um menino talentoso também. André é engenheiro, não? André, ele fez engenharia, mas não terminou, engenharia elétrica.
Mas ele tem uma habilidade muito grande com computação. Eu sou do caderno até hoje, desenho tudo à mão livre, a ideia vem da mente, eu desenho à mão livre, seja às vezes no tablet ou no caderno mesmo. E André tinha naquela época uma empresa de computação onde fazia as maquetes digitais dos meus projetos. Então eu conheci ele como cliente dele. E descobri que ele tinha um caderno também, que ele fazia umas coisas. Ele tinha esse talento também. Foi quando a gente sentou para bolar uma maluquice, que seria o quê? Iniciar uma carreira de design em Natal, que não é um centro consumidor, não é um centro produtor, não é um centro de massa crítica. Como é que a gente ia fazer? Como ele tinha essa habilidade de fazer esses projetos virtualmente das peças, a gente começou a escrever essas peças em concursos internacionais e começamos a ganhar. Ganhamos 2 dezenas de prêmios na Itália, na França, nos Estados Unidos. E passamos a viajar com peças, protótipos de peças para semanas de design de Milão, semana de design de Paris. Começamos a propagar nosso desenho, né? E a partir dali as indústrias brasileiras descobriram o nosso talento e a gente começou a produzir em pequena escala para receber royalties. E assim a gente começou. Isso já faz 13 anos que essa brincadeira começou. E há 5 anos, estamos completando agora em novembro, nós abrimos uma loja em São Paulo. Decidimos que... Mula Preta. Chamada Mula Preta. Eu fui ver. Fiquei encantado com Mula Preta. É um ato de muita coragem colocar uma loja em São Paulo com o nome de Mula Preta. E esse nome Mula Preta é um nome muito irreverente, muito bem-humorado, muito estranho. E foi essa a intenção que a gente quis dar ao escolher o nome. Na verdade, o nome é uma homenagem a Luiz Gonzaga, que gravou uma moda de viola de Tonico Tinoco, que chama Moda da Mula Preta, e que foi um dos primeiros sucessos que ele fez. Eu tenho uma mula Aliás, preta o seu com vínculo... 7 palmos de altura. Então, essa música, a gente escolheu esse nome, Mula Preta. Na verdade, eu escolhi esse nome, o André ficou chocado. Que nome é esse estranho e tal? Mas é o nome que você não vai esquecer. Você, para decorar o nome de um designer fulano e tal, você tem que ouvir talvez 3 ou 4 vezes. Mas quando você ouve o nome Mula Preta, você já sabe uma vez só. Olha, eu sou menino de São José de Campestre, meu avô morava lá, e eu subi a serra numa mula. E perguntei a meu avô, Tagino Pessoa, por que ele não levava o cavalo? Porque cavalo não sobe, não consegue subir da serra. A mula é resistente e maior. Ela é rústica, ela é forte, ela é resiliente. Ela atinge o objetivo. Aliás, um detalhe importante é que Pedro Américo pintou um cavalo belíssimo para Dom Pedro, o que está no Ipiranga, no Rio de Janeiro, São Paulo. Na verdade, ele estava... Era uma mula. Era uma mula. Você, então, pegou um símbolo do Brasil. O símbolo do Nordeste. Do Nordeste, a resiliência, a força, a rusticidade, a capacidade de luta, né? E assim, E subir a serra também, senão não chegava lá, né? Quando nós abrimos a loja, em novembro de 2020, que foi construído durante a pandemia, né? Vale salientar, nós iríamos começar a construção, porque a gente construiu a loja. Era um local de ícones de grandes empresas. Isso, a gente está na avenida mais importante de São Paulo, móveis, chama né? Alameda Gabriel Monteiro da Silva, onde estão todas as marcas internacionais e nacionais. Então, todas as grandes marcas de design e decoração estão presentes nessa avenida, nessa Alameda. E nós conseguimos encontrar um terreno que a gente alugou por um período longo e fizemos o investimento na construção da loja. Só que a gente ia começar essa loja dia 1º de maio, mês de abril de 2020.
E dia 18 de março o mundo fechou, o Brasil fechou. Todo mundo se lembra do ano 2020, meados de março, especificamente em Natal, foi dia 18 de março que parou tudo. E a gente estava com a passagem comprada de 25 pedreiros que iriam com o mestre de obra para São Paulo para construir nossa loja. Já estava com material comprado, estrutura metálica, vidro, tudo comprado. O que é que vamos fazer? Parou o mundo. A gente ficou meio desorientado. E 2, 3 semanas depois a gente viu que a hora era agora. São Paulo tinha reaberto, não parou a construção, ficou liberado construir em São Paulo. Tanto é que os canteiros de obra era a única atividade que estava naquele momento. E em 1º de maio nós voamos, o pessoal voou para São Paulo para construir essa loja. Então a gente construiu em 7 meses, a gente inaugurou a loja. No momento de abertura da pandemia, em novembro, houve uma abertura, depois fechou novamente, mas a gente inaugurou a loja dia 18 de novembro de 2020, então ele vai fazer 5 anos E agora. você levou a visão do Nordeste, que aliás você carrega muito isso, as dunas, o rio Cubategi. Isso, a gente se inspira muito no Nordeste, muito na infância, nas coisas que a gente vive, né? E, assim, é impressionante que a gente tem um DNA muito próprio. Quando você chega na loja, você começa a entender nosso repertório, nossa história mesmo. As peças conversam umas com as outras, porque ela tem um estilo próprio da gente. A gente tem um jeito de desenhar as coisas que tem uma poesia por trás. Algumas coisas lá, eu sei que você fez um totó que é fantástico, né? Isso, um totó que a gente foi encomendado para fazer para uma academia aqui em Natal, que chama Pulse. Tanto é que a gente botou o nome do totó de Pulse, que é uma beleza. É uma das peças campeãs de venda, assim. É impressionante como a gente tem pessoas que fazem áreas de jogos e tal. E a gente começou com o totó, né? Depois do totó veio a sinuca, veio o ping-pong primeiro, depois do totó. Depois veio o sinuca, depois veio mesa de botão, depois veio mesa de pôquer e finalmente um xadrez. O xadrez... Xadrez é uma invenção total, né? Absolutamente estranho, né? É porque o xadrez não é uma mesa simples de xadrez, é uma quase que uma namoradeira, porque são 2 bancos e uma mesa e a mesa. Então, essa mesa ela é interessante, ela é listrada, porque o xadrez é quadriculado, claro, preto e branco. Então, nossa mesa são linhas que saem, sobem pelo banco, sobem pela lateral do banco, e quando chega no tabuleiro, essas linhas se desconstroem e elas voltam a virar linhas novamente. Elas se desconstroem para virar o tabuleiro quadriculado e voltam a virar linhas. Era a minha pedra. Deixa eu contar um pouco, eu me orgulho disso aí, estudante. Eu fui bicampeão universitário de xadrez. Então você pode ver que a minha emoção foi grande lá de ver uma renovação do xadrez universalmente diferente. Né? Nós, quando éramos meninos, nosso avô Maneco, né, Manuel Augusto, foi advogado. Grande figura humana, conheci. Todos os netos, quando nasciam, ele dava uma luva de boxe, um chapéu de couro. E quando começavam a ser gente, ele ensinava a jogar xadrez. Então, todos nós jogamos xadrez quando na infância. Ele, meu irmão, foi mais à frente, participou de campeonatos, mas meus filhos jogaram xadrez. Então, é uma coisa de família. Todos os netos do meu pai jogam xadrez por conta da influência do meu avô. Mas a outra influência do outro lado é que você é sobrinho neto de Teodorico Bezerra, o imperador do sertão. Isso. Na linguagem do meu pró-reitor, tive o privilégio de ter meu querido amigo Lauro Bezerra como pró-reitor. Teve comigo 4 anos e entusiasmou o Rio Grande do Norte falando sobre Teodorico. Isso. Que eu tenho tentado, joguei a ideia de que devia haver um museu do imperador do sertão em Santa Cruz, que era a sede, porque na fazenda pouca gente irá ver, mas Santa Cruz tornou-se um polo turístico, por conta da Santa, devia ser feito lá. Está completando 3 anos agora, né, a Santa? Eu acho que é uma ideia que Felipe Bezerra pode dar uma ajuda para chegar nessa ideia. Eu acho que
E podia conseguir cópias e trabalho lá que estava na fazenda, no Irapuru, e Ainda trazer. existe, né? A fazenda com o castelo, com... Que é uma coisa fantástica para fazer lá em Santa Cruz. Teodorico existe no YouTube, para quem não sabe, se você procurar Teodorico Bezerra, o Imperador do Sertão, existe um documentário que foi Globo Repórter, filmado por Eduardo Coutinho. É um ícone do Rio Grande do Norte, um homem absolutamente diferente, estranho, brilhante, atrevido, né? Era. Uma figura fantástica. Fantástico, com várias frases, várias histórias, assim, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, o Grande Hotel era onde os americanos se hospedavam, e era dele, né? Na época era cassino, era tudo, então tudo na vida. Ele foi político também, então ele era um cara O cara que traz Juscelino Kubitschek para ver vaquejada não diz mais nada. Meu pai conta a história que Juscelino não veio ao Rio Grande do Norte, ele pousou na fazenda do Irapuru e de lá voou para a capital, entendeu? Não é brincadeira, Não é brincadeira, né? E ele, que era muito sabido, o major, fez uma vaquejada lá e botou o boi mais corrido que Essa tem. história é ótima. Ele botou o JK, né, no boi, pintado de branco na lateral do boi. E não teve mundo no mundo que botasse esse boi abaixo. Sabe que ele botou o maior boi e um boi que já era mais treinado, sabe? Para ninguém derrubar aquele boi, sabe? Ele para bajular Juscelino, né? Não, ele botou o DN que era o boizinho Aí, fraco para cair. Foi. A UDN, ele botou o boizinho fraco era quem derrubava, era tudo na UDN. Era uma figura fantástica. Era uma figura, folclórica, viu? Folclórica. Folclórica. Brilhante, né? É. Diferente, brilhante. Totalmente. Cheio de coisa. Que é outra coisa que tem que ser renovado, né? Porque a história não pode ficar por aí. Mas um detalhezinho importante. Eu soube, foi Renatinho, meu primo, que me disse que você cuidava, olhava e via, tinha um encantamento por relógios. Isso veio para o Santo Dumont? Qual foi essa ideia de relógio? Você tem mania por isso, de olhar, de ver, de comprar? Tenho. Eu acho que desde menino tem essa mania de comprar relógio, colecionar, assim. Sempre, desde pequeno mesmo eu tenho essa paixão, sabe? Então, de vez em quando eu me dou um presente de um relógio, assim, eu gosto de colecionar. Uns mais caros, outros mais baratos. A questão não é o valor, é o design, a história do relógio. Eu tenho esse fascínio por relógio. Realmente. A criatividade, né? Eu acho que essa coisa do relógio que é um misto de design, né, com a mecânica, né? Que faz funcionar. Complicações, relógios são mais complicados, outros não. Então, é um mundo muito grande esse universo de relógio. E eu gosto de colecionar. Eu gosto de colecionar muita coisa. Eu coleciono robô de lata. Eu coleciono arte mesmo. Eu coleciono desenho de arquitetos. Então, eu tenho desenho de vários arquitetos, não só brasileiros como Oscar Niemeyer, arquitetos internacionais, que eu garimpo, compro desenhos. Uns são desenhos mesmo originais, outros são séries limitadas, mas eu tenho também essa coisa de colecionar desenhos de arquitetos. Uma tristeza minha. Eu fui quando reitor da Federal do Rio Grande do Norte, eu convidei Oscar Niemeyer para vir dar uma aula aqui, que ele veio. Eu queria fazer, isso foi invenção também com Lauro Bezerra, que era para criar um curso de pós de arquitetura. E ele veio. E pedimos nessa época a ele que fizesse o projeto de um presépio de Natal. E ele fez, seria na Via Costeira, que os ecologistas, entre aspas, botaram areia, não deu certo para ficar lá, e foi localizado na Candelária, né? Na Candelária, e foi destruído. Abandonado. Um detalhe, ele disse que não ia, ele era comunista, era o jeito dele, não ia fazer bonecos, que era Jesus, Maria, José, que eu queria. Ele disse, se tiver um pintor em Natal, capaz de aprovar, eu faço parceria com ele. Olha a linguagem. E realmente, Dorian Gray, quando apresentou, ele aprovou na hora
o trabalho que foi destruído lá. É uma pena, né? A estrutura está lá ainda, né? Mas deveria ser recuperado aquilo, né? Uma coisa cruel, né? Cruel. Dói na alma, Coisas porque de Natal, né? era a chance, e nada mais justo que uma cidade como Natal ter o nome de... ter um Presépio presépio de Oscar Niemeyer. de Oscar Niemeyer, né? Mas pode ser que tenhamos um presépio de Felipe Bezerra. Quem sabe, né? O nosso Oscar Niemeyer daqui. Eu estou com a mania de dar sugestões a você. A primeira é o museu do Imperador do Sertão em Santa Cruz. Acho que as lideranças locais têm que participar, ajudar e tomar essa ideia como uma coisa importante para o turismo e o turismo do Rio Grande do Norte que deve ser feito lá. E a segunda é a gente ter um presépio fantástico de Felipe Bezerra. Fica a sugestão para a gente pensar. Dorian já partiu, mas tem outros artistas que podem fazer. E também pode ter uma novidade, chamar o seu colega e participar para criar. André Gugel, né? Poderia, sim, claro. Que ele começa a bolar coisas que ficam interessantes. Enfim, se eu puder ajudar nisso aí, eu vou bater palma, não. Eu vou ajudar. Vamos pensar. Pensar junto, né? Vamos pensar, sim. Mas, meus amigos, infelizmente o programa que já foi repetido com Felipe Bezerra tem um prazo limitado. Felipe, uma mensagem você deixa para a turma jovem de arquitetura, de design e de engenharia no Rio Grande do Norte. Eu acho que primeiro precisa ser apaixonado pelo que faz e precisa ralar muito. Ralar no sentido de estudar, de conhecer, de criar repertório. Você sempre foi um estudioso, eu vi quando você estava ainda direto na Ecocil, a quantidade de livros de arte e de arquitetura que você tinha lá. Não é brincadeira. É outro hobby meu, assim. Eu tenho uma biblioteca de mais de 3.000 volumes de arquitetura e de arte, de design, de fotografia, só voltado para essa área especificamente, de artes mesmo. Então, ao longo da minha vida, há 25, 30 anos, que eu compro todo mês um livrozinho, 2. Quando viajava para o exterior, trazia malas pesadas. Depois da Amazon, passei a comprar pela Amazon. E eu acho que esse amor eu tenho o amor pelo livro, mas o amor pela arquitetura me fez investir nessa biblioteca. E eu acho que o repertório é fundamental para qualquer artista e para qualquer arquiteto. Porque sem repertório você não... Um índio na tribo Xingu, ele vai projetar sempre a mesma oca. Porque ele só viu oca na vida dele. Não tem como o índio projetar um prédio que não seja uma oca. Afinal, ele só viu ocas até o final da vida dele. Quando a gente estava com aldeias mais isoladas, no caso. Mas é isso. Então, o recado que eu deixo é perseverar, estudar e acreditar que você pode chegar, porque a oportunidade está para todos, o mercado está para todos, mas precisa de... acho que o jovem hoje está muito acomodado, esperando que primeiro venha a coisa. Primeiro ele tem que provar que é capaz para que ele seja encaixado no mercado e passe a realizar a própria arquitetura dele. Felipe, muito obrigado a você por ter vindo e participado do nosso programa. Eu trago sempre para vocês a indicação de um livro. E como o Felipe é da terra e fala da terra, eu trago este livro sobre Caicó, que é uma visão siridoense do meu querido amigo, grande figura humana, que é Rui Medeiros. É um livro interessante, que inclui todas as coisas do Siridó que ele traz, inclusive a linguagem do povo que ele reproduziu aqui. Trago para vocês sempre uma frase, e geralmente eu trago aquelas frases rimadas que eu dou para minhas filhas. Todos os dias eu tenho o dever de criar uma frase. E a de hoje é bem simples, mas eu penso que é muito emotiva. Eu digo que a saúde, o amor e a amizade
são os propulsores da felicidade. Isso é que é a coisa. Verdade. A saúde é o que nós precisamos. A saúde, o amor e a amizade são os propulsores da felicidade. Isso é que pessoas como Felipe Bezerra faz entre nós. O gesto, a simpatia, a presença, a disponibilidade e a capacidade de criar a cada momento, que é interessante. Meus amigos, Eu que agradeço o convite e estarei sempre que for chamado aqui presente. vamos repetir esse coisa porque é importante. Há muita coisa ainda de Felipe para se mostrar. Mas esse programa que a TV Futuro apresenta estará todo sábado, às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Por favor, divulgue e sugira temas interessantes para a cultura no Rio Grande do Norte. Fique conosco e até logo. Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá.